Sejam bem-vindos e vamos lá então a mais um estudo bíblico. O apóstolo Paulo era um falso apóstolo? Paulo tinha chamado para o apostolado ou ele se intitulou apóstolo, pois ele não preenchia os requisitos para ser um apóstolo? Eu vi hoje no YouTube um vídeo de um homem aí que se diz teólogo, dizendo que Paulo era um falso apóstolo, nomeado por ele mesmo, pois não preenchia as exigências para o apostolado. Por isso resolvi fazer esse vídeo aqui, onde vamos fazer um exame da Bíblia sobre a vida de Paulo e saberemos se ele foi um apóstolo falso, intitulado por ele mesmo, e se houve apóstolos depois da morte e ressurreição de Cristo, e se houve, que tipo de apóstolo era esses, e vamos analisar algumas passagens da Bíblia e chegaremos à conclusão, com certeza, se Paulo foi um falso apóstolo ou não era, por não preencher os requisitos para o apostolado. A Bíblia tem a resposta para essa questão. Se gostar, dá aí um joinha que não custa nada para ajudar na divulgação do vídeo. E se não for inscrito, se inscreva para divulgar o canal. Podemos dividir em duas formas de chamado. O apostolado, onde deveria ser testemunha da ressurreição de Cristo, que fazia parte do grupo dos 12. Então havia o grupo dos 12, e que havia um requisito para fazer parte desse grupo. E também o apostolado como chamado ministerial, a partir de quando a igreja foi fundada por Cristo. Em Efésios 4, verso 11, lá cita o apóstolo como um dom ministerial deixado por Cristo à igreja. Agora temos que diferenciar um do outro para chegarmos à conclusão e ver os requisitos para os dois chamados apostólicos. Quando Judas morreu, foi escolhido um substituto e havia requisito para isso. Um deles era ser testemunha da ressurreição de Cristo. Vamos ler na Bíblia todos os requisitos para ser um apóstolo desse que seria substituto de Judas. Apenas 2 versículos só, rapidinho, já responde tudo. Veja na sua tela Atos 1, verso 21 e 22, se referindo à escolha do substituto de Judas. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre vós. Esse é um requisito, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima. Então, o tempo todo com eles. Um deles se faça conosco testemunha da ressurreição de Cristo. Vejam os requisitos. Deveria ter convivido com Cristo e ser testemunha de sua ressurreição. E o escolhido foi Matias. Para esse, o apóstolo Paulo não se encaixa em partes. Então, esta eleição se refere ao apostolado do grupo dos 12 apóstolos, que teriam que estar nos requisitos que eu acabei de ler. 12 apóstolos também era um título. Mesmo depois que Judas morreu, e antes de escolher Matias como o substituto, o apóstolo Paulo disse que Jesus, quando ressuscitou, apareceu aos 12. Está lá em 1 Coríntios 15 e verso 4. Mas o porém, quando Jesus apareceu aos 12,
Não era 12, era 11, porque Judas tinha morrido e o substituto ainda não tinha sido escolhido. O número 12 na Bíblia é o número de completude, de plenitude. Por isso que foi 12. Então, voltando ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo se enquadra em um desses requisitos. Paulo foi testemunha da ressurreição de Cristo, porque Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, mas ele não fez parte dos 12. Paulo disse que ele foi escolhido apóstolo pelo próprio Deus, e não por homem. Isso está em Gálatas, capítulo 1 e verso 1. Nesse versículo aí, Paulo diz que ele foi eleito apóstolo por Deus. Deus o escolheu como apóstolo. Não foi nada humano. Ele diz que foi escolhido por Deus e não por homens. Então foi um chamado divino para o apostolado. Não foi um título dado por ele mesmo, como alguns pensam por aí. Agora, a outra forma de apóstolo, que não é o apóstolo entre os 12, do grupo dos 12, né? Que não tem nada a ver com os apóstolos dos grupos dos 12 que tinham que preencher aquele requisito, onde o substituto de Judas foi Matias. Tem o chamado apostólico, que foi dado por Cristo como dom ministerial para a igreja. Efésios 4, verso 11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. São chamados ministeriais que não havia antes da igreja ser formada. Nos tempos de Cristo isso não havia. Não havia o chamado evangelístico, pastor e doutores, né? Bispo, ancião, apóstolo, né? São chamados que vieram posteriormente. Antes do versículo 11 diz que Jesus subiu ao céu e deu o dom aos homens. Mas então, qual seria o requisito para ter este chamado no Novo Testamento? Apóstolo significa enviado. E qual o requisito para ser um apóstolo no Novo Testamento? E será se existe apóstolo nos dias atuais? Será se esses apóstolos que vemos na televisão, enriquecendo, andando de avião, será se esses apóstolos são bíblicos? Será se eles foram chamados por Deus? A Bíblia tem a resposta. Então vamos aqui de uma forma breve responder essa pergunta, porque temos a resposta para ela, né? Qual é o requisito para ser apóstolo no Novo Testamento? Apóstolo significa enviado. Corresponde ao missionário nos dias de hoje, enviado. O missionário ele é enviado a uma missão, ganhar almas e não dinheiro. E o apóstolo também era a mesma coisa. Veja Atos 14 e verso 14. Veja na tela. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Veja, Barnabé e Paulo. Barnabé também era apóstolo. Atos 14, verso 14. E veja que aqui diz que Paulo e Barnabé eram apóstolos. Eles estavam em trabalho de missão. Missão de salvar almas. E não missão de ganhar dinheiro. Agora, e os apóstolos que vemos na TV? Será se é chamado por Deus? Não é. Não preenche requisito nenhum. Estes que você vê na TV, que se auto-intitulam apóstolos, são apóstolos nomeados por homem. O apostolado de Paulo foi nomeado por Deus. E esse é por homens. Por quê? Porque são ricos, têm aviões. E Paulo diz que ele queria, me parece que é em Atos 20, verso 28, se eu não estou enganado, Paulo diz que ele queria para ele e para aqueles que estão com ele somente o suficiente, somente para se manter. Pronto, já caiu por terra. E eles não são enviados para lugar nenhum, esses de hoje. E quando vão,
Eles vão para ganhar dinheiro. Então são títulos humanos, são nomeados por eles mesmos. Não tem nenhuma qualificação divina, porque não fazem trabalho de missão. E a missão que eles fazem é ganhar dinheiro e não alma. Tem uma igreja aqui perto, que eu não vou dizer o nome não, que é conhecido no Brasil inteiro. Sempre tem um outdoor com a foto do homem lá, né, do culto que vai ter. Imagina a quantia de dinheiro que esses caras não levam nesse trabalho deles. Que não é de missão não, missão de pegar dinheiro, né? Só não vou dizer o nome porque senão todo mundo vai saber quem é. Porque todo mundo sabe que existe. A missão deles é só ganhar dinheiro. Então hoje, missionário hoje, corresponde ao apóstolo. Seria o missionário hoje. Mas é um chamado divino. Um homem, uma mulher que tem um desejo missionário no coração de evangelizar e salvar as almas, e não de ficar rico. E Paulo foi sim apóstolo. Foi sim. O sem vergonha, o falso profeta e apóstata, é um cara bem conhecido na internet, mas eu não vou citar o nome não, porque o cara distorce a Bíblia e fala mal de Jesus, fala mal da Bíblia, fala mal de todo mundo. Então não vale a pena citar o nome para que ninguém vá lá ver o canal desse homem. Né? É um apóstata, imundano e falso profeta. É isso aí então. Paulo era apóstolo sim, eleito por Deus. É isso aí mesmo. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer. E até o próximo.